Futebol no Centro do Debate, esse encontro tão interessante promovido pela Libre, do qual eu tenho orgulho de ser curador. Mais uma vez quero saudar o apoio do Ministério da Cultura, que tornou possível esse investimento. E eu tenho muita alegria em estar nessa mesa, que é composta por 2 jovens artistas e um intelectual de ponta dos estudos ligados ao tema do futebol no Brasil, né? Eu estou ao lado do Elcio Cornelsen, do Tainan Rocha e do Felipe Castilho. O Felipe Castilho e o Tainan Rocha são autores dessa HQ chamada Imagine Zumbis na Copa. O Felipe escreveu o texto, o Tainan desenhou. E é um livro, é uma obra, né? E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, né? De algum modo desvela ou revela ou indica o que existe de sombrio, horroroso, terrível, né, por trás dessa Copa do Mundo, né? E o Felipe escreveu outros trabalhos, inclusive a série que inclui Ouro, Fogo e Megabytes e Prata, Terra e Lua Cheia, que é da Gutenberg, né, Felipe? Que é da Gutenberg. E da série O Legado Folclórico. Somos muito jovens, ambos dos anos 80, nascidos nos anos 80, né? E o Tainan, também paulista, ambos paulistas. Tainan formou-se em desenho e história em quadrinhos, fez parte da coordenação da Quanta Academia de Artes, na verdade faz parte da coordenação hoje em dia, e tem um currículo já robusto. E o Elcio, que é um homem ligado ao pensamento sobre o futebol, atua junto aos Institutos de Letras e de Educação Física da Federal de Minas, é líder do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes da Faculdade de Letras da Federal de Minas, a FALE, desenvolve o projeto Literatura, Música e Futebol na Federal de Minas e tem uma produção já bastante extensa sobre o tema. Por exemplo, é um dos organizadores do número 22 da revista Letria, dedicada a esporte, literatura e cultura. É um homem que tem mais de um pós-doutorado, fez doutorado na Alemanha, etc. Não seria ocioso declinar todo o seu currículo Lattes, né? Então, um grande prazer estar ao lado de um acadêmico de ponta, de 2 jovens muito talentosos, que fizeram um trabalho que eu adorei conhecer. E, sem mais demora, vamos ouvi-los, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Eu agradeço, né, ao Luiz e à Raquel pelo convite de poder estar aqui, falar até um pouquinho da pesquisa que a gente faz lá, né, do núcleo de estudos que nós temos lá na UFMG. E eu iniciaria essa questão lançada, né, a resposta a essa questão lançada pelo Luiz, mencionando a frase do José Lins do Rego, né, que o conhecimento, né, do Brasil passa pelo futebol, que é uma fase lá de 1940, 42, né? E eu penso que discutir sobre futebol é discutir sobre o Brasil, né? No âmbito dos... Eu creio que também na questão da produção, né? A produção literária, a produção artística, né? Em geral, tematizar o futebol é também trazer esse Brasil de um outro modo de se olhar, né? Eu penso que a estetização, nesse sentido, nos oferece não diria um contradiscurso, mas um discurso que desautoriza, de certa forma, esse discurso oficial que tenta apropriar o futebol a partir de um determinado viés, né? Então, essa questão vira e mexe o sentido ufanista que tentam colar, por exemplo, a imagem da seleção, né? Eu penso que as artes têm, né, até como um caráter transgressor, muitas vezes, né? E isso casa muito bem com o futebol, porque o futebol arte, sobretudo, é o futebol da transgressão, né? O futebol de poesia, como diria o Pier Paolo Pasolini, né? É o futebol de transgressão. Então a arte desempenha essa função, sim, de questionar um pouco esse discurso mais corrente, né? Eu acho que, como ele disse, o futebol, a arte é transgressora e tudo se conversa demais. O que Nelson Rodrigues fez falando de futebol
eu acho que não teve muita comparação depois no termo da prosa, da poesia. E o que a gente tentou fazer uma coisa bacana, que não fosse só apenas diversão por diversão, zumbis matando pessoas, até porque isso seria muito raso, mas a gente usou a Copa, que muita gente considera algo raso, que vem aquela balela às vezes, enquanto você grita gol, estão te roubando, estão te alienando. Cara, não, na verdade você se aliena a vida inteira com qualquer coisa que te prenda atenção, se for assim, sabe? Você não pode assistir, você não pode ler um livro de ficção que você vai estar se alienando, sabe? Como se você não conseguisse extrair significado o futebol, que ele é tão político, ele traz outras questões, sabe? Tem algo a se extrair de tudo. Então, eu acho que esse lance de falar que futebol aliena, a Copa do Mundo é alienação, é balela. E por mais que seja meio egocêntrico dizer isso, causou já uma obra crítica, que é um quadrinhos, que é entretenimento acima de tudo, mas ele tem uma crítica forte, eu acho que dentro do comportamento das pessoas, né? A gente não quer pender para lado, falar que o governo é melhor que o outro, até porque muita gente critica o governo atual, mas o governo atual também possibilitou a Copa do Mundo, e isso também pesa na balança com outras questões políticas. Só que no final, eu e o Tainan hoje andando por aqui pelo Rio, a gente teve uma impressão absurda, sabe, da proporção da Copa, o que ela causa, o que ela significa, sabe? Foi um dos dias, eu acho, mais legais da minha vida, assim. É muito interessante, muito engraçado. Depois eu conto, se vocês quiserem, até algumas coisas que aconteceram. Mas o futebol, ele é assim, eu acho que você pode extrair, depende muito do olhar da pessoa, você extrai significado de tudo que você vê. E o futebol é reflexo isso, fora. O futebol é reflexo do que a gente vive hoje, e a gente pode aprender sim com ele. Então, enfim, ele tem função pedagógica, política, social. Concordo com vocês. Boa tarde. Eu acho que eu só vou assinar embaixo de todos os comentários e citando uma experiência pessoal também. Meu pai é ator e num jantar cheio de atores, atrizes e gente famosa e etc., eu me sinto muito deslocado, apesar de trabalhar com arte e na verdade a coisa que a válvula de escape que eu encontrei ali na mesa foi o futebol, e eu sentei para conversar com seguranças, com os motoristas, e é futebol. Eu acho que ele tem esse papel social que acho que poucas coisas têm, assim. Então é super importante. Acho que as coisas elas têm que... Acho que é o que falta para as pessoas nessa época de Copa e sempre, na verdade, é separar as coisas. Acho que futebol é uma coisa e a situação política e crítica é outra, né? Acho que o papel social dele é muito importante. Acho que nenhuma outro veículo consegue ser tão forte, tão firme quanto o futebol, assim, né? E é um prazer poder colaborar com arte também, né?